Olá, senhores e senhoras, sejam muito bem-vindos, bem-vindas à Central dos Números, o canal de questões resolvidas mais didático do YouTube. Começamos 2020 com a corda toda, energia lá pra cima. No vídeo de hoje, vou resolver com você a prova de raciocínio lógico da Guarda Civil Municipal de Caraguatatuba. Essa é mais uma prova organizada pela VUNESP, que aconteceu no fim de 2019, logo antes da chegada do Papai Noel. Esse concurso tinha também a prova de matemática. Então aqui você vai ver a prova de raciocínio lógico e aqui em cima pode aparecer, nesse link você encontra a prova de matemática. Fechado? Lembrando, este vídeo é um oferecimento do Diego Eugênia. Valeu demais, Diego, por ter enviado a prova para disponibilizar aqui no canal. Desejo a você e a todos os inscritos aqui do canal muita sorte nos concursos, que a aprovação venha logo. Combinado? Agora, antes da gente começar, você tem a oportunidade de apoiar a educação desse país. Se inscreve aqui no canal, ajuda esse canal a crescer para a gente divulgar esse tipo de conhecimento cada vez mais. Posso contar com você? E claro, se curtiu o vídeo, deixa aquele like e compartilha essa bagaça nas redes sociais para a gente disseminar esse conteúdo. Fechado? Agora sim, vamos às 10 questões dessa prova. Vem comigo. Essa primeira questão dizia: em uma empresa, todos os arquitetos são engenheiros e alguns arquitetos são decoradores. A partir dessas informações, é correto concluir o que? Bom, a gente pode resolver essa questão usando os conceitos de conjuntos. Ele disse que todos os arquitetos são engenheiros. Então, se a gente tiver o conjunto dos engenheiros aqui, o conjunto dos arquitetos estará aqui dentro, porque todos os arquitetos são engenheiros. E alguns arquitetos são decoradores. Nesse caso, com essa afirmação, o problema deixa um pouco em aberto a posição do conjunto dos decoradores. O conjunto dos decoradores pode, por exemplo, estar aqui, alguns arquitetos são decoradores, pode estar aqui, alguns arquitetos são decoradores, pode estar aqui, alguns arquitetos são decoradores. Com base em um esquema semelhante a esse, o que a gente pode concluir necessariamente? Vamos ver as alternativas. A letra A diz: todos os decoradores são engenheiros. Isso é necessariamente verdade? Não. Por exemplo, se o conjunto dos decoradores for representado por esse aqui, existirão decoradores que não são engenheiros. Então, a letra A não é necessariamente verdade. Entendido? Letra B. Qualquer engenheiro é decorador. Não necessariamente. A gente pode ter esses engenheiros aqui que não são decoradores. Agora, há decorador que não é engenheiro. Isso é necessariamente verdade? Não. O conjunto dos decoradores pode ser esse aqui, por exemplo, pode ser esse aqui. E aí, se for um desses dois conjuntos, não existirão decoradores que não são engenheiros. Então, isso não é necessariamente verdade. A letra D diz: há decorador que é engenheiro. Existem decoradores que são engenheiros? Isso é necessariamente verdade? Sim. Por que sim? Observe que alguns decoradores são arquitetos, certo? Foi o que o problema disse. Alguns arquitetos são decoradores. Alguns arquitetos são decoradores, alguns arquitetos são decoradores, alguns arquitetos são decoradores. Mas todos os arquitetos são engenheiros. Então, consequentemente, existirão alguns decoradores. Quais decoradores? Os arquitetos que são engenheiros. Sendo assim, necessariamente existirão decoradores que são engenheiros. Entendido? Por isso, essa é a resposta dessa questão. Dúvida? Se você está inscrita aqui no canal, você sabe que quem tem dúvidas não pode ficar com a dúvida. Então, se você tiver dúvida, me escreve, deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários, que eu vou te responder tentando te ajudar. Valeu? Bora ver a segunda questão dessa prova. Questão 27. Considere a afirmação: se o tapete é maior que a sala, então ele não cabe no quarto. Uma afirmação logicamente equivalente a essa é qual? Bom,
Para resolver essa questão, você tem que estudar raciocínio lógico. Por quê? Você estudando com afinco raciocínio lógico, você vai decorar os principais casos de equivalência lógica e também de negação lógica. Isso vai facilitar demais a sua vida, porque se você não fizer isso, o que vai acontecer? Durante a prova, você vai ter que escrever a tabela verdade da afirmação dada e de cada uma das alternativas, e aí você vai perder muito tempo. Então, para resolver essa questão, valia a pena que você soubesse construir uma das equivalentes desta afirmação que tem o conectivo se, então, a chamada condicional. A gente quer construir um equivalente da condicional. Como a gente faz isso? Você sabe que para construir a equivalente da condicional, a gente volta negando tudo. Como assim, professor? A gente lê a afirmativa de trás para frente, do então em direção ao se, negando tanto a parte do então quanto a parte do se. Vamos fazer isso? Como que a gente nega? Ele, o tapete, não cabe no quarto. Basta a gente tirar o não. A gente vai falar que o tapete cabe no quarto. Então, a gente vai escrever: se o tapete cabe no quarto, se o tapete cabe no quarto, então nega a primeira parte. O tapete é maior que a sala. Para negar isso, a gente vai falar: o tapete não é maior que a sala. Pronto, encontrou a equivalente dessa condicional. Se o tapete cabe no quarto, então ele não é maior que a sala. Entendido? Essa proposição tem a mesma tabela verdade dessa proposição. Por isso, elas são equivalentes. Certinho? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem outras questões semelhantes às questões dessa prova para você treinar. Então, se você está estudando para um concurso que tem o conteúdo de raciocínio lógico, dá uma conferida nas questões que eu separei para você treinar. Fechado? Bora ver a questão 28. Uma empresa contratou vigilantes para trabalhar em turnos. Cada turno é composto por 8 horas de trabalho seguidas de 32 horas de folga. Um vigilante trabalhou das 8 às 16 horas de uma segunda-feira. No fim de semana seguinte, esse vigilante trabalhou de que horas até que horas? Bom, o problema considera fim de semana a partir de sábado, né? 0 horas de sábado. Primeira coisa, qual que é o período somando horas de trabalho com horas de descanso? Se ele trabalha 8 e folga 32, o período total vai ser de 40 horas. Quantas horas passarão do momento que esse vigilante começou a trabalhar até o início do fim de semana, até as 0 horas de sábado? Vamos calcular. De 8 horas de segunda-feira até 0 hora de sábado, quantas horas existem? Só a gente fazer, ó. 8 horas de segunda, passou 24 horas, vai ser 8 horas de terça, mais 24 horas, 8 horas de quarta, mais 24 horas, 8 horas de quinta, mais 24 horas, 8 horas de sexta. Se eu colocar mais 24 horas, vão ser 8 horas de sábado. Para chegar em 0 horas de sábado, tem que somar mais 16 horas, né? 8 mais 16 dá 24, aí vai dar 0 horas de sábado, certo? Então, quantas horas se passaram de 8 horas de segunda até 0 horas de sábado? Basta somar 24, mais 24, mais 24, mais 24, mais 16, o que dá 112 horas. Bom, então, para chegar no fim de semana, terão que passar 112 horas. Quantos períodos de 40 horas terão passado até chegar no fim de semana, ou seja, até chegar próximo de 112 horas. Quantos períodos passarão até o fim de semana? Bom, 3 períodos vezes 40 horas, 3 vezes 40 dá 120. 2 vezes 40 dá 80. Não chegou na 112, então não chegou no fim de semana. 3 vezes 40, 120. Chegou no fim de semana e já é um horário além de 0 horas de sábado, correto? Por quê? A gente viu que 0 horas de sábado dá 112 horas. Se a gente tem 120 horas, a gente tem 112, 0 horas de sábado, mais 8 horas. 112 mais 8 não dá 120. 112 horas passando é 0 horas de sábado. Sendo assim, ele voltou a trabalhar 8 horas depois, às 8 horas do próprio sábado. Entendido? 120 é 112 mais 8. A gente sabe que no momento 112, isso é 0 horas de sábado. Logo,
vai ser 0 horas mais 8 horas. 0 mais 8 dá 8 horas do próprio sábado. Ele começou a trabalhar às 8 horas de sábado. Essa é a resposta dessa questão. Certinho? Tranquilinha essa questão, não é não? Dúvidas? Mesmo para questões tranquilas, se você tiver dúvidas, pergunte, não fique com a dúvida. Vamos ver a questão 29. Com 5 placas quadradas iguais, é possível compor 2 quadrados de medidas diferentes. Veja a ilustração. Então, você tem um quadradinho, depois outro quadrado maior, formado por 4 quadrados pequenos. Com 300 dessas placas, é possível compor um número máximo de quadrados de medidas diferentes igual a quanto? Bom, qual seria o próximo quadrado a ser formado aqui? Para formar o próximo quadrado, eu teria que acrescentar mais um quadrado aqui, mais outro aqui, mais outro aqui, mais outro aqui, mais outro aqui. Eu teria um quadrado de 3 por 3. Então, observe, o primeiro eu tenho 1, depois eu tenho 2 ao quadrado, 4, depois eu terei 3 ao quadrado, 9, um quadrado formado por 9 quadrados. Sendo assim, para achar a resposta dessa questão, bastava você trabalhar com a soma dos quadrados dos números naturais. Cada quadrado formado será um quadrado de um número natural. Esse é o quadrado de 1. 1 ao quadrado é 1. Quadrado de 2, 4. Quadrado de 3, 9. Quadrado de 4, 16. Você tinha que ir somando os quadrados até chegar próximo de 300. Vamos fazer isso? Então, você tem 1 mais 4 dá 5. Próximo quadrado terá 9 quadrados, né? 3 ao quadrado não é 9? Então, vou ter 9 quadrados. 5 mais 9, 14, certo? Próximo quadrado, 4 ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16. 16 mais 14, 30. 5 ao quadrado, 25. 25 mais 30, 55. 6 ao quadrado, 36. 36 mais 55, 91. 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 49. 49 mais 91, 140. 8 ao quadrado, 64. Mais 140, 204. 9 ao quadrado, 81. 81 mais 204, 285. Estou chegando próximo de 300. 10 ao quadrado, 100. 100 mais 285, 385. Ou seja, não daria para formar o quadrado 10 por 10. Eu pararia aqui. Sendo assim, eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadrados com tamanhos diferentes, certo? Eu teria gasto 285 peças, não chegaria às 300, mas se eu formasse mais um quadrado diferente, eu ultrapassaria esse número de 300 peças, certo? Então, a resposta é 9 quadrados. Simples assim, certinho? Vamos ver a questão 30. Vem comigo. Questão de sequência. Considere a sequência. 1, 3 meios, 2 terços, 5 quartos, 4 quintos, 7 sextos, 6 sétimos, 9 oitavos. O produto, ou seja, a multiplicação entre o oitavo, 17º e 27º termos é um número que? Bom, vamos descobrir quais são esses termos. O oitavo termo a gente já sabe que é 9 oitavos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O oitavo termo é 9 oitavos. Agora, vamos descobrir a lógica envolvida aqui. Se a gente olhar só o denominador, vamos olhar o denominador dessas frações. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eles estão aumentando de 1 em 1. Sendo assim, o denominador das frações corresponde à posição do termo. Olha só, o segundo termo tem denominador 2, o terceiro termo tem denominador 3, o oitavo termo tem denominador 8. Assim, o 17º termo terá o denominador 17, o 27º terá o denominador 27. Descobrimos os denominadores. Vamos olhar agora para os numeradores. Para olhar para os numeradores, vamos separar os termos que estão nas posições ímpares. Então, aqui, ó, primeira posição, terceira, quinta, sétima. E os termos que estão nas posições pares, segundo, quarto, sexto, oitavo. Observe que
os termos que estão, com exceção do primeiro, os termos que estão nas posições ímpares, esse que é o terceiro, esse que é o quinto, esse que é o sétimo, tem os numeradores uma unidade menor que o denominador. Consegue visualizar? 2 é uma unidade menor que o 3. 4 é uma unidade menor que o 5. 6 é uma unidade menor que o 7. Sendo assim, então, numerador dos termos ímpares, com exceção do primeiro, é sempre uma unidade menor que o denominador. Se eu quero o termo que está na posição 17, o 17º termo, é um termo que está numa posição ímpar. Então, qual será o denominador? Será uma unidade menor que 17. 17 menos 1 dá 16. Termo que está na posição 27, o numerador dele vai ser uma unidade menor que 27. 27 menos 1, 26. Entendido? E o numerador do oitavo termo? Basta a gente olhar aqui, é 9, né? Mas se você não observasse isso, se fosse um termo mais para frente, nas posições pares, os numeradores são uma unidade maior do que o denominador. Certinho? Temos já então os termos. O oitavo termo é 9 oitavos. O 17º termo é 16 sobre 17. E o 27º é 26 sobre 27. Agora é só fazer o produto entre eles, a multiplicação entre eles. Para fazer essa multiplicação, a gente pode simplificar essas frações. Olha só, o 9 e o 27 a gente pode dividir por 9. 9 dividido por 9 dá 1, 27 dividido por 9 dá 3. O 16 e o 8 a gente pode dividir por 8. 16 dividido por 8 dá 2, 8 dividido por 8 dá 1. Agora fica mais fácil. 1 vezes 2 vezes 26, dividido por 1 vezes 17 vezes 3. 2 vezes 26 é 52, 17 vezes 3 dá 51. 52 dividido por 51 vai dar próximo de 1, vai dar um número um pouquinho maior que 1, concorda? Se fosse 51 dividido por 51, daria 1. 52 dividido por 51 vai dar um número maior que 1. Sendo assim, a resposta é que esse produto é maior que 1 e menor que 2, certinho? Tem questão de sequência para você treinar aqui embaixo? Tem sim, senhor. Aqui na descrição do vídeo tem outras questões semelhantes a essa para você treinar. Valeu? Bora ver a questão 31. Uma afirmação que corresponde à negação lógica da afirmação. O clima está ótimo e não há previsão de chuva é qual? Outra questão de decoreba. Como você faz para negar uma proposição contendo o conectivo e? Se você está estudando para um concurso que tem a prova de raciocínio lógico, decore os principais casos de negação e de equivalência lógica, tá bom? Negação de proposições com o conectivo e. Nega tudo, nega os dois lados e troca o e por ou. Negação da conjunção, nega tudo e troca o e por ou. Vamos fazer isso? O clima está ótimo. Como a gente nega isso? A gente vai falar que o clima não está ótimo. Troca o e pelo ou. Nega, não há previsão de chuva. Para negar isso, tira o não. Então, escreve há previsão de chuva. Sendo assim, a resposta da questão é o clima não está ótimo ou há previsão de chuva. Certinho? Aqui em cima, vou deixar para você outra questão para você revisar esse conteúdo de negação de proposições lógicas. Valeu? Bora ver a questão 32. Para implementar projetos educacionais, a prefeitura de um município distribuirá a verba de 3,5 milhões de reais de forma diretamente proporcional ao número de habitantes de cada um desses 4 bairros. A população de cada bairro considerada para cálculo dessa distribuição é em milhares de habitantes de Céu Azul 150, Rio Manso 280, Campina Grande 370, Colinas 200. A quantia que o bairro Rio Manso receberá a mais que o bairro Céu Azul é em milhares de reais igual a quanto? Ou seja, ele quer saber a diferença entre Rio Manso e Céu Azul. Para resolver essa questão, como o problema disse que o dinheiro vai ser proporcional à população, a gente vai trabalhar com a constante de proporcionalidade. A constante de proporcionalidade, como o próprio nome diz, é um valor
constante, ele não varia. Então, a gente vai poder igualar aspectos. Vamos fazer. Primeiro, a gente tem o dinheiro total. Para a gente relacionar com a constante de proporcionalidade, a gente precisa descobrir a população total. Então, vamos somar esses valores aqui da população, dos habitantes. 150 mais 280 mais 370 mais 200 dá 1.000. No fim da questão, a gente vai ter que chegar no dinheiro, na diferença do dinheiro recebido por Rio Manso e Céu Azul. Se a gente quer a diferença entre Rio Manso e Céu Azul, vamos calcular a diferença dos habitantes entre Rio Manso e Céu Azul. Rio Manso é 280, Céu Azul é 150. 280 menos 150 dá 130. Temos então o total de habitantes e a diferença entre Rio Manso e Céu Azul no termo de habitantes. Agora, a gente trabalha com a constante de proporcionalidade. A constante de proporcionalidade é um valor constante. Então, quando eu dividir o dinheiro pela população, o valor vai ser constante. Vamos fazer isso. O dinheiro total, 3.500.000 reais, ou seja, 3.500 milhares de reais. 3.500 vezes 1.000 dá 3.500.000, concorda? Então, 3,5 milhões é a mesma coisa que 3.500 milhares de reais, certo? Dividido por 1.000 habitantes, que é o total de habitantes, então, dinheiro total dividido por habitantes totais vai ser igual ao valor que a gente quer, a diferença de dinheiro entre os dois municípios, dividido pela diferença da população entre eles, 130. Entende? Dinheiro total dividido por habitantes totais é igual ao valor que a gente quer, dividido pela diferença dos habitantes dos municípios. Agora é só fazer continha. Como a gente quer saber o valor de x, esse 130 que está dividindo, você passa para o outro lado, vai passar com a operação invertida, vai passar multiplicando 3.500. 3.500 vezes 130 dividido por 1.000 é igual a x. Pode simplificar esses dois zeros com esses dois zeros, esse zero com esse zero, vai sobrar 35 vezes 13. 35 vezes 13 dá 455, ou seja, a diferença entre Rio Manso e Céu Azul, um vai receber a mais que o outro, 455 milhares de reais, ou seja, 455 mil reais. Essa é a resposta dessa questão, certinho? Se você não quisesse escrever aqui 3.500 em milhares, não tinha problema, escrevia 3.500.000, só que aí você ia chegar na resposta aqui em milhões, não é? É isso mesmo, ia chegar em milhões e ia ter que converter 455 em milhares, certinho? Vamos ver a próxima questão? Vamos lá! Uma enquete foi feita com 500 pessoas que responderam a pergunta: quais desses jornais você leu na semana passada? O resultado da enquete, você tem aqui o número de pessoas que leram cada um dos jornais, sendo que algumas pessoas leram 2 jornais, outras pessoas leram os 3 jornais avaliados. A porcentagem dos entrevistados que leram o jornal mais lido é qual? Bom, para a gente saber a porcentagem de quem leu o jornal mais lido, a gente tem que saber primeiro quantas pessoas leram cada jornal, certo? Então, leram o jornal A, 35 mais essas 84, mais essas 102, mais essas 113. 35 mais 84, mais 102, mais 113, 334 pessoas leram o jornal A. Jornal B, 41 mais 84 mais 69 mais 113, o que dá 307 pessoas. Jornal C, 56 mais 102 mais 69 mais 113, o que dá 340. Então, o jornal mais lido foi o jornal C. Esse jornal C foi lido por 340 pessoas. Essas 340 pessoas correspondem a quantos por cento das 500? Para a gente descobrir, basta fazer uma regra de 3. 500 pessoas equivalem a 100%, 340 pessoas equivalem a X. Sendo assim, 500x é igual a 340 vezes 100. O x vai ser 340 vezes 100, que dá 34.000, dividido pelo 500. Simplifica esses dois zeros com esses dois zeros, vai sobrar 340 dividido por 5, o que dá 68. 68% das pessoas leram o jornal C. Essa é a resposta dessa questão, certinho?
Vamos à questão 34. Tranquilinha essa questão, não é? Tá entendendo? Se estiver entendendo, já deixou o joinha no vídeo? Deixa o joinha, não esquece. E claro, se inscreva aqui no canal se ainda não se inscreveu. Valeu? Vamos ver a questão 34. A ronda policial em um bairro é sempre feita com 4 pessoas, um sargento e 3 soldados. Segue a descrição dos componentes de 4 rondas. Então, deu as rondas com o nome das pessoas que estavam nas rondas. Sabe-se que, das 7 pessoas que participaram dessas rondas, exatamente 2 são sargentos. E um deles é quem? Bom, o que a gente percebe dessa descrição? Ele diz que existem 2 sargentos e os sargentos não podem aparecer juntos em uma mesma ronda. Por que os sargentos não podem aparecer juntos em uma mesma ronda? Porque cada ronda só tem um sargento, certo? Se a gente tem 2 sargentos, a gente vai ter um só em cada ronda, certo? Analisando aqui cada uma dessas rondas, de acordo com o nome de cada uma das pessoas. O Manuel participou da primeira ronda e da segunda. O Gilberto participou da primeira, da segunda, da terceira e da quarta. Participou de todas. O nome Gilberto tem todas. O Francisco participou da primeira e participou da quarta. O Arruda participou da primeira e da terceira. E assim sucessivamente. Separa os nomes de cada uma das pessoas e anota em quais rondas eles participaram. Uma vez que você fez isso, você vai se perguntar a partir dessa premissa. Desses integrantes aqui, de todas essas pessoas, quem nunca se encontra nas rondas? Quem desses nunca se encontra nas rondas? Nunca irão se encontrar em rondas. Serão o Arruda e o João. Olha só. O Arruda compareceu na ronda 1 e na ronda 3, enquanto o João compareceu na ronda 2 e na ronda 4. Por que eles nunca podem se encontrar? Eles nunca podem se encontrar porque 2 sargentos não podem aparecer juntos em uma mesma ronda. Simples assim. Então, observando as rondas que cada um foi, você vai procurar a combinação em que 2 pessoas nunca se encontram. Essa combinação vai ocorrer entre o Arruda e o João. Por quê? O Arruda foi na 1 e na 3. O João foi na 2 e na 4. Eles nunca se encontraram. Então, esses 2 são os sargentos. Sendo assim, a resposta da questão é a letra A, que diz que o Arruda é um dos sargentos. O João não está aqui na lista. Certinho? Tranquilinha essa questão, não é? Mesmo assim, se tiver dúvidas, pergunte, não fique com a dúvida. Por fim, a gente vai agora para a última questão, que é uma questão típica das provas de raciocínio lógico. Considere verdadeiras todas essas afirmações. São proposições contendo os conectivos lógicos, o ou, que é a disjunção, o se então, que é a condicional, e o e, que é a conjunção. A partir dessas afirmações, é correto concluir o quê? Bom, para resolver essa questão, você precisa conhecer a tabela verdade de cor. Você sabe a tabela verdade? Se você ainda não sabe, dá uma olhada nesse link que vai aparecer aqui, que tem um macete para você decorar a tabela verdade de uma vez por todas e nunca mais errar. Beleza? Vendo esse link, vendo como é a tabela verdade, você vai chegar na prova sabendo que, no caso do E, você precisa ter 2 V's para o resultado ser V. No caso do OU, basta existir um V para o resultado ser V. No se, então, se você tiver o se verdadeiro, o então falso, o resultado vai ser falso. Só nesse caso o resultado é falso. Beleza? Sabendo isso, você resolve a questão. Quando você tem uma questão assim, geralmente você começa pela proposição mais simples, que, por um acaso, vai ser essa última aqui, a proposição número 5, a afirmação número 5. Marilda tem 5 anos e ainda não sabe ler. O problema diz que todas essas afirmações são verdadeiras. No E, para o resultado ser V, a gente precisa ter 2 V's. Isso significa que Marilda tem 5 anos é verdade e ela não sabe ler também é verdade. Certo? Então, já sabemos que Marilda tem 5 anos e que ela não sabe ler. Se Marilda tem 5 anos e não sabe ler, ela não pode ser redatora.
Concorda? Porque uma redatora precisa saber ler. Então, Marilda é redatora é falso. No fim das contas, essa proposição tem que ser verdadeira, porque o problema disse que todas essas afirmações são verdadeiras. No caso do ou, o que a gente precisa ter para o resultado ser V? No caso do ou, basta a gente ter um V qualquer e o resultado vai ser V. Então, se a segunda parte é falsa, necessariamente a parte do Carlos tem que ser verdadeira, porque V ou F vai dar verdadeiro, certo? Carlos é professor é verdadeiro. Vamos olhar aqui uma frase que tem o Carlos. Aqui, A4. Carlos é professor. Se Carlos é professor, ele é professor, é verdadeiro. Coloca a verdade aqui. Esse se, então, tem que chegar no fim, tem que ser verdadeiro. Então, a parte do Lucas tem que ser verdadeiro ou falso. A parte do Lucas, para o resultado ser verdadeiro, necessariamente tem que ser verdadeira. Porque se for falsa, a gente vai ter o caso da Vera Fischer. V com F dá falso. Então, o Lucas é engenheiro, tem que ser verdadeiros. Olha uma frase que fala sobre o Lucas. Essa aqui, se Daniela é médica, então Lucas não é engenheiro. Lucas é engenheiro é verdade. Então, quando fala que ele não é engenheiro, isso vai ser falso. Para esse se então ser verdadeiro, necessariamente a parte da Daniela tem que ser falsa. Por quê? Porque se fosse V, eu teria Vera Fischer. Vera Fischer dá falso. Certo? Então, Daniela é médica é falso. Daniela é médica é falso. Por fim, a gente tem essa aqui que continua falando da Marilda. Se Marilda não é redatora, a gente viu que a Marilda tem 5 anos e não sabe ler. Então, ela não é redatora, tá certo? É verdadeiro. Para essa afirmação ser verdadeira, a parte aqui do então tem que ser verdadeira, não pode ser falsa. Pronto, temos já o valor lógico de todas as afirmações que foram colocadas. A partir daí, a gente vai para as alternativas. A letra A diz, Daniela não é médica ou Marilda é redatora. Daniela não é médica, é verdadeiro ou falso? A gente procura aqui, Daniela. Ó. Daniela é médica, é falso. Então, quando fala que ela não é médica, isso é verdadeiro. A gente tem aqui o ou. No ou, basta existir um V para o resultado ser V. Então, essa afirmação, se eu já tenho um V aqui, vai ser verdadeira. Se essa afirmação é verdadeira, ela está correta. Se ela está correta, ela é a resposta dessa questão. Simples assim. A resposta estava na letra A. Se você observar as outras alternativas, os valores lógicos, chegando aqui no final, você teria F como resposta, não teria verdadeiro. Logo, a letra A é mesmo a resposta dessa questão. Certinho? Dúvidas? Essa era a última questão dessa prova. E se você chegou até aqui, você tem a oportunidade de aprender mais. Separei 2 playlists aqui para você e nessas playlists você consegue estudar mais sobre esse conteúdo de raciocínio lógico para poder se dar bem no próximo concurso. E claro, não se esqueça, vamos evoluir, vamos ajudar a educação deste país ser disseminada. Para isso, eu preciso que você se inscreva aqui no canal, clica nessa carinha que está aparecendo e dá sua força. Vamos contribuir para o crescimento desse país. Valeu? É isso, bons estudos e até a próxima!